Nessa aula eu vou te mostrar como faz um upload de uma imagem com o Laravel aqui para a AWS. Eu vou te mostrar desde aqui da AWS como configura, mas já vou te adiantando, não vai ser uma configuração que você pode seguir aí em seus projetos em produção. Recomendo muito que você procure um tutorial ensinando passo a passo, te ensinando, mostrando passo a passo como faz para configurar. Então não vá pela minha configuração aqui da AWS. Depois de configurado a AWS, eu vou lá para o Laravel mostrar como faz o upload de uma imagem, como que manda aqui para a AWS, como cadastra no banco de dados e como mostra essa imagem, por exemplo, no Blade. Depois de ter criado a conta na AWS, entre no console, procure IAM. A primeira etapa da configuração é configurar o IAM. Do lado tem grupo de usuários, clique, já tem um grupo. Esse grupo eu criei para ver se realmente está funcionando, então desconsidere esse nome, desconsidere esse grupo. Aqui em cima, clique em criar grupo e você vai colocar o nome. Grupo Laravel Users. Vem aqui para baixo, veja que tem adicionar usuários ao grupo, por enquanto não. E aqui em associar políticas de permissão, você vai procurar S3 Full Access. Clique, selecione, vem aqui embaixo e clique em criar grupo de usuários. Pronto, criou o seu grupo de usuários. Agora você vai criar o seu usuário para colocar nesse grupo. E esse grupo tem aquela permissão, a permissão total. Vem em usuários, criar usuário, Alexandre Cardoso, não selecione isso aqui, clique em próximo, adicionar usuário ao grupo, isso mesmo, selecione o grupo que você quer adicionar esse usuário, selecione, próximo e criar usuário. Pronto, criado usuário. Você criou um grupo, colocou uma permissão, aquela permissão total, e colocou um usuário nesse grupo. A próxima etapa é você clicar no usuário e clicar em credenciais de segurança. Vem aqui para baixo e ache o chaves de acesso. Criar chave de acesso. Clique. Você vai deixar selecionado esse serviço de terceiros. Compreenda a recomendação e próximo. Não precisa colocar um valor aqui para a tag, criar chave de acesso. Se você já trabalhou minimamente com o Laravel, já sabe o que fazer com essa chave de acesso e com essa chave secreta. Essa chave de acesso secreta você vai colocar lá no arquivo .env. No arquivo .env eu vou achar as configurações da AWS que já vem. AWS Access Key ID é esse daqui. Copio e coloco aqui. Segundo, a chave secreta é essa. Copio e coloco aqui. A parte do usuário está terminado, está finalizado. Agora eu vou configurar o bucket. Venho aqui em cima, vou configurar a S3, o bucket. S3 e vou criar um bucket. Já tem um bucket criado que eu criei para testes, então desconsidere. Você vai clicar em criar bucket. Criar bucket, coloque o nome para esse bucket, Clube Full Stack Laravel. Propriedade de objeto, ACL desabilitado, pode deixar desse jeito. Bloquear todo o acesso público, eu desseleciono, eu libero o acesso público. Reconheço que as configurações atuais podem fazer com que este bucket e os objetos dentro dele se tornem públicos, reconheço. Daqui para baixo pode deixar a mesma coisa. Criar bucket. Bucket criado com sucesso. Entro no bucket, clico em permissões e ache esse política do bucket. Editar. O que você vai colocar aqui? Eu vou deixar na descrição dessa aula o link desse site, onde você configura a policy. Passo 2. Depois de ter escolhido o tipo de policy que você vai criar, escolha aqui S3 Bucket Policy. Allow.
principal aqui você coloque um asterisco, actions, todas as ações, e esse resources você vai colocar esse, ARN do bucket. Clique e coloque aqui, add statement, e aqui embaixo, generate policy. Copie, volte para cá e cole. Só que nessa parte, nesse resource, você vai ter que fazer uma coisinha diferente. Para poder funcionar o upload, você vai ter que fazer uma coisinha diferente. Você vai colocar uma barra e um asterisco. Agora você pode descer e salvar alterações. Pronto. Agora eu posso começar a trabalhar lá no Laravel. Quando você cria uma conta aqui na AWS e entra no console, nessa parte aqui de cima você pode escolher a sua região. Eu escolhi São Paulo e por consequência é o SA East 1. SA East 1. Você vem aqui no .env do Laravel e coloca SA East 1. Qual que é o nome do bucket? O nome do bucket é Clube Full Stack Laravel. Copia e cola aqui. Isso você deixa como false, não mude para true. Isso aqui tem que ficar como false. Antes de começar essa aula, eu criei esse template, onde já configurei a rota que eu vou utilizar para fazer o upload. E aqui tem um botão de submit. No web, aqui nessa rota é que eu vou fazer o upload. Quando eu fizer o upload da imagem, eu vou redimensionar ela. E para redimensionar, eu vou utilizar o Intervention Image. Clico aqui em Intervention Image. O link desse site eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Installation, copio o comando para instalar via Composer. Esse comando. Vou lá no terminal e executo. Depois de ter instalado o Intervention, eu venho aqui em Introduction. E ele mostra alguns exemplos de como que funciona. Code Example, você tem que instanciar o Image Manager e passar para o construtor dele o New Driver, que está vindo do GD. Daí você chama o Read para ler a imagem e você pode agora redimensionar como você quiser. E no fim, pode colocar para PNG, para JPEG. Voltando aqui para o VS Code, eu vou começar fazendo a validação. Então eu coloco aqui, não vou trabalhar com o controller, vai ser diretamente aqui na Closure. Importo o request, que é esse request. Vou fazer a validação. Validated igual request validate. O nome do campo qual que é? Volto para home. O nome do campo que eu coloquei. Vamos ver. Tá aqui. Name image. O image eu vou colocar, que é obrigatório, claro. Tem que ser uma imagem. E o tamanho máximo vai ser de 2048. Agora eu volto para home e pego a mensagem de erro. Em cima do formulário, error, image, and error. Vou colocar uma div, class igual background red, 600 text white, text center, um padding de 2, rounded, e pego a mensagem de erro. Validação concluída com sucesso. Agora a próxima etapa é pegar o arquivo file igual, através do request, pelo request, eu vou pegar esse arquivo. Chamo o método file e pego o image, o nome do campo lá do formulário. Manager, agora eu vou pegar esse código, eu vou utilizar esse código, bem parecido com esse código. Manager igual new
Image Manager. E vou instanciar aqui no construtor dele New Drive. Vou importar esse drive, driver. Importo ele, da onde? É esse, do GD. Agora vou colocar esse bloco de código, que eu já tenho pronto. Eu estou chamando do manager, o read. Lembra, na documentação? Aqui o read, eu estou lendo a imagem. E estou chamando depois o resize, para redimensionar para 640 e 480. O terceiro parâmetro é uma closure, onde eu chamo alguns métodos para manter o aspect ratio e utilizar o upsize. E transformo para PNG, to PNG. Vou entrar no File Systems. No File Systems, vejo que tem o S3. Esse S3 nem preciso falar que é lá da AWS. E ele está pegando as configurações lá do arquivo .env. E eu vou colocar também esse AWS URL. Copio ele, venho no arquivo .env e coloco aqui. Opa, achei que tinha copiado, mas não copiei. Agora sim copiei. Igual, coloque isso. https://.s3.amazonaws.com. E antes desse .s3, você coloque o nome do bucket. Tá, mas por que fazer isso? Por que utilizar esse AWS URL? Porque vai ser através dessa URL que eu posso ter acesso, por exemplo, à imagem que eu estou fazendo o upload. Na hora que eu quero resgatar a imagem, é só chamar a AWS URL e a imagem. E eu acho ainda que seria muito mais interessante, ao invés de colocar AWS URL, colocar image URL. Por quê? Vamos supor que, a partir de agora, você quer trabalhar com outro serviço para guardar suas imagens. Se você guardar lá no banco de dados esse caminho inteiro com o nome da imagem, você depois vai ter que alterar lá no banco de dados sempre que tiver isso aqui. Então, guardando no banco de dados somente o nome, e na hora que você quer resgatar a imagem, daí sim você coloca a URL, utiliza esse image URL, fica muito melhor. Você pode utilizar com qualquer serviço. Você mudou de serviço, guardou lá no banco de dados somente o nome da imagem, você vem aqui e muda para a URL do serviço que você está trabalhando. Fica melhor, não fica? Mas se você quiser continuar trabalhando com AWS URL também, sem problemas nenhum. No File Systems, eu posso copiar esse S3 que vem por padrão e gerar a minha configuração para um outro S3 que caso eu crie. S3 Laravel. Daí aqui eu coloco as configurações dessa outra conta que eu criei para utilizar esse disk. A chave secreta, a região, o bucket, mas eu vou utilizar o S3 que vem por padrão, esse S3 aqui. Voltando para o web, eu estou criando um nome único para a imagem, então vai ser esse nome único que eu vou colocar lá no banco de dados. Falando em banco de dados, aqui tem a migration. E eu vou criar mais um campo na migration do user. Eu sei que o ideal seria criar uma nova tabela somente para a imagem do usuário, mas eu não vou fazer isso. Venho no terminal, PHP Artisan, migrate, refresh. Agora, na hora que eu for cadastrar, o usuário, eu já posso cadastrar com a imagem. E o campo da imagem vai ser somente o nome. Para resgatar a imagem, eu vou utilizar, lembrando que eu vou utilizar esse image URL. Então, nessa parte aqui de cima, eu estou utilizando o intervention image, para fazer o resize da imagem. Agora eu vou fazer o upload lá para o S3. Primeiro eu vou pegar o disco que eu vou utilizar. Lá no File System, você lembra que tem o S3. Então, claro que eu vou pegar esse S3. Storage igual storage, disk S3.
Pronto, já estou utilizando aquele disk. Vou importar o storage. Voltando para o File Systems, veja que o S3, o public e o local estão dentro do array disks. Então, estou pegando o disk S3. Estou dizendo que eu vou utilizar esse disk. Vou colocar um comentário aqui falando o seguinte. Eu vou utilizar o storage aqui no storage para não dar erro na hora que eu chamar os métodos. Porque quando eu estava testando, ele deu um problema. Não um problema de não funcionar, mas um problema aqui no VS Code não conseguindo identificar um método, falando que esse método não existe, mas sendo que ele existia. Storage. Olha o que eu vou fazer. Put o file name image. Eu estou fazendo o upload da imagem que vai ter esse nome. E por fim eu vou pegar a URL return response JSON. Eu vou retornar um JSON, onde nesse JSON vai ter aqui a URL, onde vai ser storage. Eu vou pegar a URL aqui em cima, vai ser storage URL, pegando o path. Você sabe que não tem literalmente um path, não tem um caminho. Tem o nome do arquivo. Eu poderia colocar dentro de uma pasta lá no S3. Poderia colocar, vamos supor, images, um diretório images. Eu colocaria aqui images barra filename. Vamos testar. Vou escolher uma imagem. Escolhi, clico em enviar. Apareceu um erro falando que argumento 1 deve ser do tipo boolean. Acabou dando um integer. Esse erro vem porque não aceita aqui a qualidade. O JPEG, se eu não me engano, aceita, mas o PNG não. E eu estou colocando a extensão .jpeg, sendo que eu estou pegando o PNG. Estou salvando como PNG. Então, claro, vou alterar para PNG. Agora vou fazer o teste novamente. Está falando, olha só. A classe Lig File System tal, não foi encontrada. Eu tenho que instalar esse Lig File System AWS S3 V3 para poder funcionar. E onde que eu acho essa biblioteca? Lá no site do Laravel. No site do Laravel, se você descer um pouquinho, você vai ver que ele dá exatamente isso. Exatamente o que ele está pedindo. Então eu copio, vou no terminal, instalo. Terminou de instalar, agora vamos fazer o teste, vamos ver se vai funcionar. Atualizo, continuar. Está aqui o resultado, que é o JSON que eu gerei, que é exatamente isso que eu gerei. Que é o JSON que eu gerei. Vou copiar essa URL. Eu não deveria ter gerado desse jeito. Eu deveria ter colocado um dump, porque está colocando uma contrabarra aqui. Não é isso que eu quero. Mas vamos lá. Eu copio isso, venho na URL e vou tirar as contrabarras e vou testar para ver se vai aparecer a imagem. Se não aparecer a imagem, se der algum tipo de problema, quer dizer que não foi feito o upload lá na AWS. Apareceu a imagem, quer dizer que funcionou. Venho para cá, atualizo, veja que no meu bucket a imagem, ela apareceu, ela está aqui. Está aqui com o nome, o tipo, o PNG, o tamanho, tudo certinho, perfeito. Agora eu vou cadastrar lá. Uma coisa. Antes de cadastrar no banco de dados, veja que o resultado foi essa URL. O bucket .s3, eu esqueci de colocar isso. Perdão, esqueci de colocar isso. Aonde? Esqueci de colocar lá no .env. Aqui nesse image URL. Então, é o bucket.s3. Isso, que é a região que eu estou. .amazon.aws.com/ a imagem. Então eu posso colocar agora barra o nome da imagem para poder pegar essa imagem.
Na hora que eu chamo image URL barra a imagem, eu consigo pegar. Agora eu vou cadastrar lá no banco de dados. Como que eu cadastro? Como que eu cadastro o usuário com a imagem? User, create. Deixa eu entrar nesse user e colocar no fillable o image, senão não vai cadastrar. Create image, que você pode colocar a URL, pode vir colocar a URL, mas eu recomendo que você coloque o nome da imagem, o file name. Daí na hora de você recuperar, você coloca o image URL lá do arquivo .env e concatene com... coloque no final barra o nome da imagem para poder recuperar. Pronto, vamos fazer o teste. De novo, atualizo, continuar. Já mudou a imagem. Agora eu vou lá no banco de dados, atualizo. Tá aqui a imagem. Agora é só utilizar aquele image URL para poder pegar essa imagem. Vou te mostrar na prática. Vou tirar esse validated, que eu não preciso dele. Nesse caso, nesse exemplo, eu não preciso. Eu estou chamando a home. A home que tem esse formulário. Daqui. Então, eu vou colocar a imagem nessa home. Entro nela. Ou melhor, eu vou pegar o usuário. User igual. User find. Eu vou pegar o usuário com ID 1. Dois pontos. Vou pegar o usuário com ID 1. Passo esse usuário. Na home eu vou colocar logo aqui em cima. Vou colocar essa imagem. IMG. Se eu colocar somente user image, obviamente que não vai funcionar. Não apareceu nada. Eu vou inspecionar para mostrar que a imagem ela está aqui. A imagem ela está aqui. Pegou a imagem lá do banco de dados. Agora eu tenho que chamar a variável de ambiente lá do arquivo .env. Vou colocar o helper env. Não é uma boa prática trabalhar dessa maneira. Concateno com a barra. E aqui vai ser o image URL. Olha a imagem aqui. Está funcionando. Você poderia, ao invés de chamar esse helper diretamente aqui no Blade, você poderia fazer o seguinte. Poderia vir no controller ou aqui no web, na closure, e passar aqui o dir image, alguma coisa assim. Daí você coloca env, image, URL. Aqui, porque eu estou trabalhando com compact. Vou fazer o seguinte. Tiro isso. User. Dir. Env. Image URL. Agora eu volto para cá e coloco no lugar desse dir, que vai dar a mesma coisa. A outra maneira é você utilizar o config. Config app.image URL. Vai reclamar, ou pelo menos era para reclamar. Não está funcionando, porque eu tenho que vir aqui dentro de app, config app.php, eu vou criar. Aqui, pode ser aqui. Vai ser image URL. Daí eu chamo daqui o env image URL. Se eu testar, claro que vai continuar funcionando. O método recomendado é esse. Utilize o config. O app, você percebeu, é o nome do arquivo. E o image URL, esse image URL é o índice do array que esse arquivo ele retorna. Porque o app, ele retorna um array. E o image URL é o índice desse array. E eu poderia fazer a mesma coisa, por exemplo, com o file systems. O file systems, se eu colocar aqui no config file systems.disks
S3. Vamos supor a URL. Ele vai funcionar. Aqui vai ser image URL. Image URL. File systems. Se eu não me engano, é disks.s3. URL. Essa URL que é o image URL lá do arquivo .cmv. Para mostrar para você que realmente está funcionando, eu venho no terminal e vou limpar o cache. PHP artisan optimize clear. Limpou todos os caches. Testo novamente. E continua funcionando perfeitamente. Uma última coisa, veja que eu estou trabalhando com o certificado SSL. Esse certificado SSL é do Laragon. Eu estou gravando essa aula agora utilizando o Laragon. Se você quiser aprender como que instala o Laragon, como que configura, como que coloca um certificado SSL, assista essas duas aulas aqui. Primeiro essa, o Laragon do zero, e depois ative o HTTPS no Laragon. Menos de 2 minutos, bem rapidinho. Vou deixar o link dessas duas aulas aqui embaixo na descrição. Se você não trabalhar com o certificado SSL, pode ser que quando você tente recuperar a imagem, ou aqui no Blade, ou até mesmo na URL, pode ser que dê um acesso negado, alguma coisa parecida com isso. Então trabalhe com o certificado SSL. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado dessa aula. Valeu, um abraço e até mais.